E tem sido lindo o que nós temos visto Deus fazer na vida dele, através dele. E ele tem tido o nosso reconhecimento, ele tem caído na graça da igreja do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem depositado sobre a vida do Bruno, e é satisfatório ver se cumprindo. E nós declaramos sobre a vida do Bruno toda sorte de bênção, que ele continue sendo iluminado pela luz eterna de Cristo, e ele continue manifestando Cristo onde quer que ele vá. Nós te amamos, Bruno, e declaramos sobre você toda sorte de bênção no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplaudir Jesus, amém? Glória a Deus. Não estou acostumado a ficar aqui em cima. Amém, irmãos? Eu tinha preparado aqui umas 10 folhas aqui para falar com vocês, mas eu vou tentar ser bem breve. E como é gostoso a presença de Deus, amém? Feche seus olhos aí um pouquinho. Como é gostoso quando nós damos liberdade para o Espírito Santo. Nós estávamos aqui no momento do louvor adorando. E eu olho aqui na frente a Neuzinha, uma criança que não deve ter, não sei, pastor, 1 ano. E ela estava aqui assim, ó, com as mãos levantadas aqui, ó, adorando o Senhor. Sabe, ela estava escolhendo a boa parte. E essa nunca será tirada. Sabe, às vezes a gente deixa de desfrutar da presença de Deus. Porque a gente vem para esse lugar com tantos anseios, tantas preocupações, muitas vezes cansado. Nós falávamos aqui com os meninos do louvor, nós estamos vindo de uma vigília, nós dormimos pouco, chegamos aqui cansado, mas a gente vai ali atrás, a gente orou, falou, Deus nos renova, nos enche da Tua presença. E assim Deus faz. Mas sabe, resumindo, nós estamos no ano do entendimento. E eu tinha preparado muitas coisas aqui para falar sobre os valores do reino de Deus, que é algo que nós precisamos entender, porque nós estamos sendo inseridos nesse reino. Mas, muito rapidamente, eu quero refletir com vocês sobre a vida de Marta e de Maria. A palavra fala em Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentava aos pés do Senhor e ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se Jesus e disse, ela se aproximou a Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta
e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sabe, a gente encontra tantas coisas aqui, mas eu gostaria que você olhasse para Marta e Maria como um exemplo de filho maduro e filho imaturo, filho dependente e filho independente, porque se existe um valor no reino de Deus, é que Deus está mais preocupado em nos ter do que o que nós sabemos fazer. E hoje nós vemos um movimento muito grande de pessoas que, como eu falei já em algumas pregações, uma moda virar evangélico, aceitar Jesus, e pessoas não entendendo o que é essa obra de aceitar a Jesus, e não entendendo quais são os valores do reino de Deus e qual é o seu papel dentro desse reino. E Marta é um exemplo disso, sobre você estar preocupado e simplesmente querendo fazer. E se a gente olha e entende um pouquinho a história, Marta, Maria e Lázaro eram irmãos, e eles eram amigos de Jesus. Nos outros evangelhos, a palavra fala, eles eram conhecidos de Jesus. Então, muito provavelmente, esse relato aqui não foi uma primeira vez, deve ter outras vezes que Jesus estava com eles. Mas aqui a gente consegue olhar para um panorama onde Maria, e só para vocês entenderem, a gente às vezes pensa muito rápido assim, não, mas é Marta, porque a Marta estava fazendo, né? E nós não podemos só estar fazendo. Mas eu não sei se vocês sabem, mas na cultura judaica, você receber uma visita, era costume você arrumar toda a casa, você limpar, você preparar a comida, você servir da melhor forma. Marta não estava fazendo nada do que já era a cultura dela. Aquilo já era comum para receber, né? Então, tem muitas coisas boas em Marta que nós precisamos aprender. Mas a questão é o time das coisas. Então, Marta, ela era um símbolo de responsabilidade, era um símbolo de zelo, de cuidado, um serviço necessário, né? Mas é engraçado que Jesus não repreende Marta por ela estar fazendo as coisas. Jesus fala, Marta, Marta, estás ansiosa, perturbada e com muitas coisas. E sabe, às vezes eu falo para nós, irmãos, todos nós temos um pouquinho de Marta em nós. Todos nós. Ninguém aqui está livre, eu sou o primeiro. Quantas e quantas vezes, irmãos, sabe, a gente tem a oportunidade, e eu vou ser muito prático trazendo para cá, às vezes nós estamos aqui na casa de Deus, e nós estamos num momento onde o cultuar é uma entrega nossa para Deus. E quantas vezes nós estamos nesse lugar, onde é o momento de nós entregarmos para Deus, a gente chega aqui pensando no amanhã, nos problemas, na conta, no fornecedor que não pagou, no exame que tem que fazer, sabe? E às vezes nós estamos num ambiente como nós estávamos aqui, num momento de adoração, e muitas vezes nós não conseguimos nos conectar, porque o nosso coração está cheio de coisas que a maioria delas a gente nem tem como dar conta. A maioria dos nossos medos, nossos anseios, são coisas que nem talvez vão acontecer. Mas o nosso coração, muitas vezes. Mas Maria, ela olhou e ela olhava para Jesus e não olhava como simplesmente um homem que estava lá pregando a palavra. Sabe, Maria, ela teve uma revelação de quem era Jesus. E por mais que a cultura dela era, eu preciso fazer, eu preciso limpar, eu preciso arrumar porque eu estou com uma visita. Mas ela olhava para Jesus e ela entendia, ali está as palavras de vida eterna.
Ali está a fonte da vida. Eu sei, eu aprendi a minha vida inteira que eu preciso fazer, mas agora eu tenho que estar aqui e ouvir, me debruçar nos braços, nos pés de Jesus, para ouvir. Marta não tinha a revelação de quem era Jesus. Sabe, e o que nós vemos nessa história, o que agrada ao coração do Senhor não é o nosso serviço, mas é o quanto nós estamos dispostos a nos debruçar nos pés dele, e ouvir a palavra dele, e ouvir o que sai da boca dele. Através do relacionamento com Jesus, nós encontramos a nossa identidade, nós descobrimos quem nós somos. E assim, quando você descobre o que você é, você começa a fazer as coisas para Deus, mas você faz de acordo com o que Ele quer, vivendo a leveza do Evangelho, vivendo como é gostoso viver esse Evangelho, sabe? E nós podemos fazer um paralelo, e quando eu estava fazendo isso, irmãos, eu identifiquei várias coisas na minha vida, que muitas vezes é assim, sabe? Quantos de nós nos cansamos, quantos de nós, na caminhada, perdemos o foco, perdemos o alvo e desviamos nossos olhos, e quando você vê, começa... Se a gente for... Eu escrevi algumas coisas aqui, ó, de uma comparação, porque eu estava dizendo para você que Jesus, Ele quer filhos maduros, amém? Jesus espera filhos maduros, filhos dependentes. E quando a gente olha para um comparativo, né? Um exemplo, uma pessoa que não entendeu que é ser maduro. Situações dentro de nós que ainda há imaturidade. Dentro da nossa identidade, a pessoa que se move pelo fazer, a pessoa que está ali como a Rosângela falou, que num piloto automático, só está fazendo. Sabe, eu quero fazer por quê? Porque precisa ser aceito, tem uma série de coisas. Mas sabe, o fazer, e vai identificando dentro de você, muitas vezes vive buscando a aprovação das pessoas, mede o seu valor por desempenho, precisa ser visto, elogiado, reconhecido. Se ninguém percebe, se sente inútil. Agora o maduro, o filho que entendeu quem ele é em Deus, rapidamente o filho que passou pela cruz. E nós precisamos entender isso. Amém, queridos? Jesus fez uma obra, Jesus morreu na cruz. E Jesus falou, se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Amém? A palavra fala que nós temos uma grande comissão. A grande comissão é, ide, fazei discípulos de todas as nações. Amém? Esse é o nosso chamado, amém? Todos nós aqui. Só que se a gente não entender a fonte de onde nós temos que fluir isso, nós podemos estar 10, 15, 20 anos achando que estamos fazendo as coisas para Deus, mas Deus não está com a gente. Por quê? Porque no reino de Deus existem valores, e a gente precisa andar nesses valores. Já um filho maduro se preocupa com o que Deus pensa. Sabe quem é Cristo antes de qualquer obra. Faz para agradar a Deus e não para ser aplaudido. O reconhecimento de Deus é suficiente. Motivação do coração. O imaturo precisa ser notado, valorizado, se justifica o tempo inteiro, serve para obter reconhecimento. O maduro serve no secreto, sem holofotes, tem convicção, isso é para a glória de Deus. Não precisa provar nada para ninguém. O imaturo, muitas vezes, é obcecado por funções, por posições, por títulos. Quando perde uma função, perde o propósito. Você já viu pessoas que estão numa empresa que sai do cargo e para ela acabou, não existe mais, acabou, o que eu vou fazer da minha vida? Fica birrento, ofendido, ressentido, não sabe servir sem ser visto.
O maduro faz o que Jesus manda, mesmo sem visibilidade. Não busca a glória própria, sabe servir sem título. Entende a identidade. Entende que a sua identidade vem antes da sua função. Então tem várias coisas que nós poderíamos olhar aqui dentro da nossa vida, que se nós perdermos os olhos de Jesus, e do alvo e do foco, nós começamos a entrar nesse sistema. Esse sistema que está cansado. Sabe, meu Deus, fazer a obra de Deus está difícil, pastor, está cansado. Sabe, a célula está difícil, eu não consigo. Sabe, muitas vezes está fazendo alguma coisa e ainda não, acho que eu vou parar, acho que eu vou desistir. Irmão, fazer as coisas sem Jesus é cansativo. Mas quando Jesus está conosco, quando Jesus está no barco, por mais que você se sinta cansado, Ele te renova. Ele renova as nossas forças, Ele nos enche de amor, Ele nos enche. E nós precisamos encontrar esse lugar em Jesus. Amém? Queria que você ficasse de pé, eu não vou me estender. A palavra fala em Romanos 8, 16 a 19. E eu vou ler aqui para você, você pode só prestar atenção. O Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. O pessoal do louvor pode vir. E se somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para também que com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, né? Então, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém? Quantos são filhos de Deus aqui? Amém. Então, essa geração, ela espera. Há uma expectativa na revelação. Só que esse versículo ele está falando de dois filhos, dois tipos de filhos. O Tecnon e o Ruiós. E o Tecnon é o filho que aceitou a Jesus, mas ele ainda é uma criancinha. Ele ainda não tem maturidade para acessar as coisas. Quando a palavra fala aqui no versículo 16, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito, somos filhos de Deus, Tecnon. Nós somos filhos, recebemos a salvação. E se somos filhos, filhinhos de Deus, Tecnon, nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Queridos, há tanta riqueza para nós acessarmos em Cristo, mas a palavra fala aqui em Gálatas, que o filho, enquanto ele ainda é de menor, enquanto ele ainda é imaturo, ele não pode acessar a herança. Ele não pode acessar, ele ainda tem que ter tutores que guardam ele. Ele podia ser o bilionário da época. Se ele não passasse pela ruiotesia, pela adoção, pelo reconhecimento do pai, falar, agora você é maduro. Jesus precisou passar por isso. Jesus viveu 30 anos sem estar. E vocês lembram quando Jesus foi ser batizado? João Batista batizou, veio uma voz do céu e falou, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ali foi a ruiotesia de Jesus. Ali Jesus se tornou maduro, você está pronto para fazer. E só quem é maduro, querido, pode acessar a herança. Que herança é essa? É dinheiro, Bruno? É fama? É poder? Não, queridos. A nossa herança é Cristo. A nossa herança é a vida de Cristo. A nossa herança é o poder que está em Cristo para atuar em nós. Para trazer cura, salvação, libertação. E é isso que nós precisamos acessar. É isso que nós precisamos buscar. E quando a palavra fala a ardente expectativa da criação, na revelação dos filhos, aqui a palavra muda, é ruiós. Dos filhos maduros. E só tem um lugar, querido, que é onde é feita essa transição na nossa vida diariamente. Que é na cruz. Como o pastor pregou aqui esses dias, é na cruz. É só na cruz que nós deixamos as nossas imaturidades, as nossas coisas de menino, para nos transformarmos aquilo que Deus espera de nós. Você está entendendo, amém? Eu estou sendo rápido porque eu não quero estourar o tempo, mas que Cristo ministre teu coração. Feche seus olhos. Som do seu coração nesse momento, quanto de imaturidade ainda há dentro de nós? Quanto de nós ainda estamos presos nesse sistema do fazer? Eu preciso fazer, eu preciso fazer.
Mas nós estamos vivendo um tempo, querido, onde Deus está preocupado em nós sermos filhos de Deus, nos deleitarmos em Deus, nós desfrutarmos da presença de Deus. Mas hoje nós temos uma oportunidade de fazer como Maria, de escolher a boa parte, de escolher deixar os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas limitações, e de se lançar nos pés de Jesus. O lugar mais alto que um homem pode estar é aos pés de Jesus. O Senhor tem nos chamado para uma intimidade maior, para uma busca maior. Sabe, chegou o tempo de você estar aqui, cheio de anseios, cheio de preocupações, preocupado com amanhã, preocupado com o teu futuro, preocupado com a tua faculdade, preocupado com o que você vai ser na vida. Querido, em Cristo já está tudo. Faça sua oração nessa hora. Pede para Deus assim: Senhor, me mostra quais são os lugares da minha vida, quais são as situações da minha vida que eu tenho sido como Marta, Senhor. A minha atitude tem sido boa, mas está na fonte errada, está na fonte do fazer, está na fonte da preocupação. E peça para Jesus: me liga na fonte certa nessa noite, Senhor. Me liga em Ti, Senhor. Porque eu não quero virar um robô, eu não quero virar algo no automático, Senhor. Eu quero Te servir com alegria, eu quero Te servir com amor, eu quero Te servir com paixão, eu quero Te servir com devoção, Senhor. Eu quero Te servir do fundo da minha alma, do meu ser, Senhor. Eu quero Te amar acima de todas as coisas, acima das circunstâncias.